Chegamos a 500 mil inscritos aqui no canal Eurofut, como a gente costuma contar, né? Dá mais ou menos 5 Camp Nous lotados. E eu queria agradecer a cada um de vocês que acompanha o canal aí pelo crescimento, né? Porque obviamente sem vocês a gente não seria nada. E pra comemorar essa marca, então, a gente queria fazer um vídeo bem especial respondendo perguntas de vocês. Foram centenas, né? Enviadas aí pelo nosso Twitter, no Instagram e também na aba comunidade do YouTube. Mas dessa vez, ao contrário do outro vídeo especial que a gente fez, né? Eu queria convidar o pessoal que colabora aqui com o canal para participar também. Atualmente são o João e o Matheus, que são fabulosos editores de vídeo, o roteirista Yuri, que também toca as nossas mídias sociais, o roteirista Rafael e o Lima, que faz as thumbs e às vezes alguns outros designs, né? Antes das perguntas, eu queria agradecer publicamente a essa galera, porque sem eles o canal não estaria onde está hoje, né? Certamente. Eu sou o cara que aparece nos vídeos, tô aqui falando sempre, mas eles são o motor por trás, né? O talento deles é que impulsiona o canal, então muito obrigado a todos. Então, pergunta número 1 de uma vez, vamos começar com uma pequena polêmicazinha, né? Porque quem assiste aqui o canal sabe que eu sou torcedor do Tottenham na Europa, né? E no Brasil eu sou Flamengo, lá na minha cidade em Floripa eu sou Avaí. Mas uma pergunta que surgiu muito foi qual que é o time do restante da rapaziada, né? Então eu peço pra cada um dizer aí qual time torce na Europa e no Brasa. No Brasil eu torço pro meu peixão, cara, Grande Santos. Meu amor desde o começo, cara, desde que eu me conheço por gente, eu sou santista. Já na Europa, eu não tenho um time preferido, mas eu gosto de ver futebol meio jogado, aquele jogo fabuloso. Eu gosto de ver isso. Tipo, se tem um bom jogo, passa na TV, eu assisto com o maior prazer. Na Europa, se eu fosse escolher, eu diria que é o Arsenal, o time que eu torço, que talvez explique algumas coisas do canal, mas de maneira geral, o time que eu torço é o Santos Futebol Clube, o único time que de fato eu torço. Bom, no Brasil eu torço pro Palmeiras e na Europa eu torço pro Milan e pro Atlético de Madrid. No Brasil é Flamengo, assim, desde sempre, desde que eu me conheço por gente, que eu torço pro Flamengo. Já na Europa, com o passar do tempo eu fui criando uma afinidade muito grande, uma identificação muito grande com o Atlético de Madrid. Aqui no Brasil eu torço pro Corinthians, cara. Eu tive grande influência, principalmente do meu irmão, cara, pra ser corintiano, né? Então ele é o principal responsável por eu torcer pelo time e sofrer tanto também hoje em dia, né? Já lá na Europa, cara, por incrível que pareça, eu sou um forte simpatizante da Juventus, tá? Eu gosto da Juventus porque o Carlos Tevez jogou lá, o Carlitos Tevez, mano. Eu acabei gostando tanto do cara que passei a torcer pra Juventus por conta dele jogar lá, na época que eu comecei a acompanhar futebol europeu. Além disso, a Juventus também tem as mesmas cores que o Corinthians, né? Os dois são alvinegros. Ou seja, o fato de eu torcer pra Juventus, tudo está centrado no Corinthians. E pra acabar com as polêmicas de cara, né? Vamos falar da pergunta que foi disparada a mais feita. Cara, impressionante, né? É impressionante. Eu puxei essa aí do Instagram Stories lá e da forma como eu puxei não aparece quem que fez, mas agradeço a todo mundo que perguntou, né? Qual dos roteiristas é o abençoado que consegue dar um jeito de zoar o Harry Kane em todos os vídeos? Assim, ó, o Yuri dá umas cutucadas, mas é uma vez ou outra, né? Quem gosta mesmo de zoar o Tottenham e o Harry Kane é o Rafa. Pelo que eu vejo nos comentários, né? Isso torna ele aí o membro favorito do Eurofut pra muita gente. Pergunta número 3, então. Para o Yuri, eu não gosto de você porque claramente é Arsenal. Não para de zoar o Kane e o Tottenham. Pô, mano, o cara é Atlético de Madrid e nem é o Yuri que zoa, né? E além de tudo, cara, em vez de ficar chateado, eu dou a dica que é levar essas paradas na brincadeira. Eu sou torcedor do Tottenham e passei a achar graça desse negócio de, não tem título, é o Harry Kane, isso e assado e tal. Gustavão, eu sugiro que tu faça o mesmo, cara. A gente ri da nossa própria desgraça, às vezes é uma forma bem mais legal de lidar com a situação do que ficar assim, se estressando, manja? O coração chora por dentro, mas a cara, pelo menos, você tá sorrindo. Próxima pergunta. Yuri, é verdade que o Beat pede pra você pôr o Tottenham em todos os vídeos? Bom, como eu falei, né, vou passar essa pergunta pro Rafa. A quantidade de vezes que o Pedro me pediu pra falar do Tottenham é igual ao número de títulos do Harry Kane. Então é isso, nunca existiu nenhuma cobrança do Pedro pra falar do Tottenham, tá? Sempre fui eu que quis falar do assunto, nunca fui pedido pra fazer isso. Tá legal? Assunto encerrado. Pronto, é isso que você queria que eu falasse? Vocês vão acreditar, você acha? Certinho, cara, eles vão acreditar sim. Tá. Pode deixar, pode deixar. Aproveitando a presença do Rafa, então, a quinta pergunta. Rafael, como deve ser difícil roteirizar esses vídeos pra ficar tão bom? É realmente um processo trabalhoso, tá? De roteirizar. Vou contar um pouco como funciona. Primeiro, a concepção da ideia. Ela pode vir de mim ou do Pedro. Geralmente vem do Pedro mesmo. Aí a gente começa a pensar nos nomes que vão compor a lista. Muitas vezes o roteiro termina aí, porque a gente vê que não tem nomes suficientes ou ficaria muito parecido com algum outro roteiro que a gente fez. Mas tendo os nomes prontos, é aí que começa a parte do quebra-cabeça. Eu tenho agora os nomes e eu tenho que organizar como eles vão aparecer em sequência na lista, qual vai ser a ordem deles. E essa parte eu tenho que sempre fazer uma sequência para eles e ter uma relação entre um tema e outro para ficar ali tudo fluido, né? Um exemplo disso é no vídeo Maiores Estádios de Cada País. Se você for reparar naquele vídeo com atenção, todo tema tem
uma relação com outro tema e vai indo isso até o final e quase sempre mantém esse padrão. Agora, com a ordem, começa uma nova pesquisa, que é sobre cada tema específico. Então eu pesquiso sobre cada tema e depois de pesquisar bastante em fontes oficiais, FIFA, UEFA, a gente usa muito o Transfer Market por ser um padrão. Eu começo a escrever sobre o tema, tento incluir as piadas e enfim, é isso. Esse processo demora de 1 a 3 dias, não são dias corridos inteiros, mas geralmente eu gosto de escrever um pouco num dia, no mesmo dia geralmente que eu fiz a pesquisa e tive as ideias, e aí depois pegar em outro dia com a mente fresca e agora concluir o roteiro, terminar de escrever, enfim, esse processo pode terminar mais de um dia, dependendo do tamanho do vídeo, como alguns vídeos a gente já fez, ficaram muito grandes. Vamos pra pergunta 6 agora, né, que é do John. Ele fala: como você conseguiu aprender a falar tão bem assim em vídeos? Assim, ó, na verdade o vídeo é uma mídia miraculosa, porque você grava e você pode cortar as partes que não ficaram legais, né? E eu particularmente erro demais, cara. Eu tenho algum probleminha aqui na fala, né? Então minha língua se enrola toda hora, as pronúncias de muitas palavras saem todas erradas, então às vezes eu tenho que repetir a mesma frase 200 vezes até conseguir acertar. A verdade é que eu erro muito, eu só falo bem, entre aspas, porque a gente só bota as partes corretas no vídeo, né? Acho que na próxima pergunta o Matheus vai poder comprovar isso pra gente. Pergunta 7 então, Matheus, teve algum momento constrangedor que você sabe do Pedro Silveira? E o Beat comete muitos erros de gravação? Pode ser sincero, tá, Matheus? Ih, rapaz. Cara, sendo bem sincero, algum momento constrangedor eu acho que não tem nenhum. Talvez o mais próximo disso foi uma vez que ele deu uma babada, cara, gravando o vídeo, né? Uma babada, assim, colossal, tá ligado? E aí depois, quando eu fui cortar o vídeo, eu ri junto também, cara. Ficou, de fato, uma situação bem engraçada. Seria bom se eu tivesse esse arquivo bruto aqui, mas eu não tenho mais. E também já tiveram 2 momentos com o celular também. Uma vez o telefone dele tocou no meio da gravação, ele atendeu e começou a falar em espanhol. Cara, eu não entendi absolutamente nada que ele falou. Eu não faço ideia do qual era o teor da ligação, porque de fato eu não entendo nada de espanhol, mas foi curioso. E teve uma outra vez também que ele deixou o celular de cabeça pra baixo, porque alguns celulares têm essa tecnologia aí, que quando você vira ele de cabeça pra baixo, né, você deixa ele com a tela pra mesa, ele não toca. Só que eu não sei se o bagulho não funcionou na hora que o Pedro tava gravando, o que eu sei é que o celular tocou, cara, e maluco, ele perdeu a linha de raciocínio, assim, ele tava falando, tal, aí o celular tocou, cortou a linha de raciocínio dele, maluco, ele deu uma tiltada, ele ficou pistola de um jeito. Foi uma situação de fato engraçada. E às vezes a dicção do Pedro, cara, assim como a minha, por sinal, acaba deixando ele na mão. Então já tiveram casos de brutos que eu recebi que ele repetiu a mesma coisa umas 4, 5 vezes. E aí eu fui lá e cortei, né, sem problema nenhum. Porém, sempre que ele erra uma coisa, ele regrava e tenta deixar o melhor possível pra vocês. Tanto que quase sempre nos vídeos sai ele muito bem articulado, sempre falando muito bem, né, que é o comum. Valeu, então, mais uma pergunta pro Matheus. Se liga, pra ele e pro João, né? Parabéns pelo trabalho, muito obrigado, amigo. Como é ser editor de um canal que acabou de conseguir 500 mil inscritos e saber que vocês fizeram parte disso? Antes deles responderem, eu só queria deixar claro uma coisa, tá? Eles não fizeram parte disso como figurante, tá ligado? Aquele cara que aparece na cena, no fundo, assim, na novela, não. Eu tô na frente aqui apresentando os vídeos, mas esses caras estão atrás, eles são os camisa 10 do time, tá? Ambos. Craques e titulares, beleza? São responsáveis por muito do que rolou aqui. Então agradeço muito a eles. Cara, sobre ser editor do Eurofut, eu posso dizer que foi gratificante pra mim desde o primeiro momento que eu comecei a trabalhar no canal, tá ligado? Poder acompanhar e participar do canal enquanto ele chegava aos 200k há um ano atrás, e agora acompanhar e também participar dessa marca extremamente expressiva que são os 500k, né? É uma marca de fato gigante, é muito grande. Mas sobre a proporção do canal, cara, eu acho que eu não tenho muita noção de quantas pessoas a minha edição ou o número de pessoas diferentes que a gente acaba atingindo e a quantidade gigantesca também de espectadores recorrentes que a gente tem em todos os vídeos, né? Eu acho que às vezes olhar as contagens de views e acompanhar tudo só pelos números do YouTube não dão a real dimensão do que é o canal Eurofut, né? Eu acho que eu só sinto de fato a dimensão de tudo isso quando alguém da minha família ou algum conhecido, ou alguém que eu conheci por terceiros, chega e fala que era espectador recorrente do canal, que acompanha, mas que não fazia ideia de que eu trabalhava lá, sabe? E geralmente é sempre um feedback muito positivo. As pessoas chegam e falam: cara, eu gosto muito da edição, eu gosto muito do roteiro, eu gosto muito do que vocês fazem no canal de forma geral, né? Então, quando eu recebo esse feedback, digamos assim, na vida real, é muito gratificante também, cara. É uma sensação inexplicável. Cara, é sempre uma pressão enorme a cada vídeo, porque você sempre tenta fazer melhor do que o vídeo anterior, e agora com essa marca tem muito mais gente que fica aguardando ansiosa e fica dando F5 em dia de vídeo, esperando um vídeo novo sair. Mas é muito gratificante também quando sai vídeo novo e eu vejo vocês comentando que gostaram do vídeo, que gostaram de uma certa edição ou de uma música que eu coloquei. Esse orgulho ainda é maior porque antes de ser editor eu acompanho o Beatfoot desde, sei lá, da época do Valência, acompanho até hoje, não perco um vídeo. Os vídeos do Eurofut também assisti a maioria, já perdi as contas de quantas vezes eu vi aquele da destruição do Barcelona. Então, poder agora trabalhar de editor e
ajudar a criar os vídeos que eu passei anos assistindo, é simplesmente incrível. Mais uma pros editores, então vamos lá. Matheus e João, como conseguem deixar o vídeo tão engraçado com suas edições? E aqui, antes de passar a bola, né, eu falo que o Matheus, ele é bom de meter umas piadinhas e tal, mas quem é o Rue BR, zoeira total aqui do canal, é o João, tá? Então eu vou mandar a pergunta pra ele. Não existe fórmula pra isso, é mais do feeling do vídeo e você ver o que tá acontecendo no vídeo e tentar encaixar uma piadinha aqui ou ali. Mas geralmente o que acontece, pelo menos pra mim, eu tento ilustrar alguma coisa que o vídeo tá explicando, ou as piadinhas que ele faz, no Tottenham principalmente. Tipo aquela do fazendeiro do Mine levando os pepinos pra cidade. O vídeo só tava explicando que os fazendeiros levavam pepino pra vender na cidade. Então, sei lá, eu só pensei em colocar um fazendeiro do Mine lá levando os pepinos. Então, é isso, eu acho que é só uma coisa que surge na hora e você tenta encaixar no vídeo. Viva as piadinhas do João, né? Acho que a que eu mais ri foi no vídeo de cores das camisas, que todos os clubes iam comprar a camisa na mesma loja. Com uma animação onde ele botava os bonequinhos andando assim, tá ligado? Pergunta 10, então, é do Otávio Luiz. Muito obrigado, Otávio. Ele fala, pretende trazer com mais frequência esses vídeos mais trabalhosos, tipo times imortais, craques eternos, que é a história de um jogador, né? Esses vídeos são muito maravilhosos. Acredito que durante esse especial, vocês vão ouvir isso da boca de outros camaradas aqui da equipe, né? O problema deles é que dá mais trabalho pra todo mundo. E não é um pouquinho mais, né? É um trabalho, assim, realmente gigantesco de todo mundo envolvido. O roteirista gasta diversos dias pra fazer um roteiro daquele. Eu pra revisar e gravar é muito complicado. O editor, coitado, nem se fala. É um tipo de vídeo que se for juntar o trampo de todo mundo, dá dezenas de horas, cara. Então não dá pra fazer toda hora. A gente tem que dosar, né? De vez em quando tem um tempinho a mais e tal, aqui a colar a gente faz. Mas sim, é nosso objetivo fazer mais vezes, porque eu acho que tá na cara que são os vídeos de maior qualidade, né? Do nosso canal aqui. A próxima pergunta, que é a 11, inclusive acho que responde um pouco dessa pergunta. Ela vai pra nossa enciclopédia de fute europeu, que é o Yuri, né? Qual foi o vídeo mais difícil de roteirizar? Foi o vídeo que conta a história do Johan Cruyff, porque o que vai determinar a dificuldade do roteiro é a questão da pesquisa, né? Então não é só a questão de você saber a informação, de você ter o conhecimento da informação. Você precisa provar essa informação. Então quando a gente vai fazer um roteiro sobre um personagem de um tempo tão antigo, como é o caso do Cruyff, então a gente tem que voltar muito no tempo para fazer essa pesquisa. Então são diversas fontes, são diversos artigos que a gente precisa ler, são diversos sites. Às vezes um dá uma versão sobre um fato, outro dá uma outra versão sobre o mesmo fato, e você precisa investigar direitinho, olhar em vários lugares para ver qual que realmente está falando a verdade. Acaba que toma muito tempo da gente para fazer esse tipo de roteiro. Por exemplo, o roteiro do Cruyff eu levei 2 semanas para fazer ele, sendo que um roteiro normal eu levo 2 a 3 dias para escrever. Então só por essa diferença de tempo você já consegue ter uma noção de quão complicado foi fazer aquele roteiro. Fora que geralmente o roteiro ele vai da minha mão para a mão do Pedro e acabou. Ele revisa o roteiro, passou e tal, me fala uma coisinha ou outra, tudo certo. Já o roteiro do Cruyff, ele foi um roteiro tão complicado que ele foi na mão do Pedro, ele revisou, viu algumas coisinhas, depois ele devolveu para mim, para eu fazer umas alterações, adicionar uma coisa ou outra que ficou faltando. Então ele também passou por esse processo mais complexo em relação aos outros. Sem dúvida foi o mais difícil. Aproveitando que o Yuri tá na área, então, pergunta 12. Os roteiristas têm todas as ideias ou algumas vêm do beat? Eu que costumo ter mais ideias, porque toda vez que eu tenho uma ideia, eu vou lá e anoto ela na hora. Aí eu junto tudo no compiladão e passo pro Pedro para ele analisar. Mas também tem várias outras ideias que ele tem e ele passa para mim. Ele chega para mim e fala: pô, Yuri, eu quero um vídeo sobre isso aqui, ó. Pá. Ele me passa as coisas, me passa as ideias, o que ele quer que esteja no roteiro. E aí eu vou e faço. Então geralmente a gente vai meio que trocando informação. Ou então às vezes eu dou uma ideia para ele e ele fala: pô, essa ideia é boa, mas eu acho que ela ficaria melhor por essa outra abordagem, entendeu? Então a gente vai meio que discutindo isso até chegar no consenso sobre qual ideia vai virar um roteiro de fato. Número 13. Se beleza fosse título, você seria o Harry Kane. Psicologicamente destruído, moralmente abalado. Cara, isso nem é uma pergunta. Pergunta 14, então, valeu ao Country FC. Pedro Silveira, qual é o principal jornalista esportivo que te inspira? Cara, não tem assim um grande nome que eu acho que é uma grande inspiração nem nada, mas eu meio que passei a acompanhar o futebol europeu pela ESPN, então eu sou muito fã da galera que trabalhava lá, ou que trabalha até hoje, né? O Paulo Calçado é um cara que quando ele fala, eu só calo minha boca e escuto, porque eu acho que ele é muito sábio assim, né? Eu gosto muito do Mauro César Pereira também, que ele é marrento daquele jeito, né? E muitas vezes eu não concordo em nada com ele, mas acredito que ele
fala algumas coisas às vezes que outros não tem muita coragem ou não veem aquilo pra falar daquilo, né? O PVC é uma lenda que dispensa comentários. Aí tem também o VSR e o Formiga, que depois que a Champions foi lá pro canal deles, né? Eu comecei a acompanhar por lá. Eu comecei a achar os caras muito legais também. No meu canal de FIFA, o Beatfoot, a gente fez vídeos com participações do Marcelo Beckler e do Rodrigo Bueno. E ambos esses camaradas foram, assim, extremamente gente finas comigo, né? Então, assim, tenho um respeito muito grande por eles. E sobre narradores, rapidão, pô, o Jorge Igor, depois daquela narração do Lucas lá, ele me ganhou, mano. Hoje, se eu pudesse assistir um jogo narrado por ele, pra mim é melhor. A bola chegou na área, E o rei supremo pra mim é o Paulo Andrade, né? Pra mim, é o Messi das narrações, mano. É inigualável, assim. Valeu, Davi Messias, pela pergunta 15. Como vocês se conheceram? Acredito que praticamente todos que estão colaborando com o canal hoje, né, vieram porque em algum momento eu postei nas redes sociais que tava procurando alguém pro canal. Procurando editor, procurando alguém pras redes sociais e tal. O Yuri, por exemplo, pode contar a história dele pra gente, né? Desde já eu já aviso que a gente não se conhece pessoalmente. A gente se conheceu pelo Twitter mesmo. Eu lembro que, acho que isso foi lá pra 2017. Eu segui o Eurofoot, né? Eu segui todo perfil que aparecia falando sobre futebol europeu, eu seguia. E esse perfil ainda estava começando. Tinha coisa de 3, 4 mil seguidores, muito menos do que tem hoje em dia. E o Pedro, ele estava procurando pessoas para ajudar na criação de conteúdo para lá. Então eu vi um tweet dizendo, pô, se você gosta de futebol europeu, gosta de falar sobre e tal, comenta aqui que eu vou te mandar um DM. E aí eu comentei, ele me mandou. E ele avisou que na época era um trabalho totalmente voluntário, tá ligado? O Eurofoot não era nem perto de ser do tamanho que é hoje. E aí eu comecei a ajudar ele. No começo era só tweetzinho, beijo, papapá. Aí a coisa foi evoluindo, o perfil foi crescendo e tal. Pedro foi gostando do que eu fazia. E eu acho que esse esqueminha durou até 2020, 2021 mais ou menos aí. Só que aí depois eu saí do perfil. Um pouquinho depois de eu ter saído, eu acho que foi quase na mesma época, foi quando ele meio que começou a focar no canal do Eurofoot. E aí a gente se juntou de novo e estamos aí nessa parceria até hoje trabalhando no canal. Isso já faz o quê? 5 anos, né? 2017 para 2022 já são 5 anos de parceria entre a gente. Só a história do Lima, né, que acabou sendo um pouquinho diferente. Então já bota a pergunta 16 pra ele. Como rolou essa aproximação, essa escolha pra você ser o designer aqui do canal? Basicamente, enquanto eu acabava aplicando tudo que eu aprendia, todas essas técnicas que eu acabava aprendendo em vídeo, conteúdo que eu acabava absorvendo, eu gostava de fazer coisas dos conteúdos que eu gostava. Então, tipo, sempre fui um grande fã dos canais do Beatfoot, Eurofoot, até o Bitocracia, eu sempre assisto direto os vídeos. E daí eu sempre colava algum memezinho, alguma coisa assim, tipo, Vini da Pose, alguma série massa, tipo, como teve lá as lives da Twitch do Dullit. Eu fazia as coisas porque eu gostava, porque eu achava massa, eu curtia e era uma chance de eu poder acabar aplicando o que eu sabia. Daí eu fazia o postzinho, eu marcava lá o Beat falava, ó, que legal, massa, e isso foi começando a estreitar assim as coisas. Até que chegou uma hora que o Beat ele me chamou, bora trabalhar aí. Aos poucos, agora eu dei esse trabalho agora de fazer principalmente as thumbs e um pouco das publicações do Eurofoot. E, cara, é um baita de um trabalho que eu nunca imaginei que ia ter, sou muito grato por isso. O Lima, que é muito talentoso e inclusive já fez coisas pra todos os meus canais, basicamente, aqui no YouTube, né? Canal Cortes do Eurofoot, né? Que eu nunca tinha divulgado, tá aí pela primeira vez aparecendo. Foi ele, por exemplo, que fez, né? O logo e o banner. Então já jogo a pergunta 17, né? Lima, como você descobriu esse seu talento pra ser designer? Eu não falo que eu tenho um talento pra design, eu tenho um talento pra aprender, pra ter essa motivação pra aprender as coisas. Porque, tipo, o design foi uma coisa que eu acabei descobrindo, assim, nessa parte da pandemia. Daí, tipo, tava todo mundo trancado em casa, eu não tinha muito o que fazer, escola fechada, essas coisas tudo. Daí, até que eu comecei, tipo, a rolar, assim, o Instagram, o Twitter, essas coisas, eu olhava as artes ali do time, as artes de algum pessoal que já trabalhava na época. Eu pensava, cara, dá pra fazer, né? Tipo, por que não? Daí nisso eu acabei começando a pesquisar em YouTube, em Instagram, redes sociais, cara, existem milhões de conteúdo, muita coisa pra se absorver, que tipo, eu nunca acabei fazendo um curso e eu consegui fazer coisas que eu nem imaginava que ia fazer, vários trabalhos que eu pessoalmente julgo melhores, como vários trabalhos assim profissionais, né? A minha evolução toda foi realmente nessa base da vontade, de eu ter a vontade de acabar estudando os conceitos, como utilizar as cores, como organizar os elementos, como ter um equilíbrio de toda a imagem. Esse talento acabou sendo consequência de toda a minha prática e toda a minha dedicação na área do design. E estamos chegando no final, então. Eu queria mandar a pergunta 18 para todo mundo da equipe aí, que é: qual seria a final de Champions
Champions perfeita. Pra mim é a seguinte, ó, o Arsenal tá vencendo o Tottenham na final até os 45 do segundo tempo por 3-0, né? Dos 45 aos 50 minutos, o Kane faz um hat-trick, leva pra prorrogação. Na prorrogação, pênalti pro Arsenal. Aí eles perdem o pênalti. E logo depois, no último lance, bola na área do Arsenal, eles vão chutar pra afastar a bola, quando ela de repente bate, sei lá, na axila do Dyer e ele faz um gol de sovaco, Tottenham campeão. Lembrando que a gente perdeu pro Liverpool uma final muito por causa de um pênalti feito com o sovaco, né? Não sei se perfeita, mas eu gostaria de ver uma reedição de Barcelona e Arsenal. Agora, quem sabe, uma vingança do Arsenal ali. Martinelli, Saka jogando bem, marcando gols. Isso é legal. Eu imagino que você esteja perguntando sobre essa temporada, considerando que eu não vou falar o que seria com o Atlético de Madrid, porque é o time que eu torço, mas pelo futebol em si, sem dúvida seria Manchester City e Liverpool, porque são os dois melhores times do mundo. O Real Madrid pode ter eliminado o Manchester City, pode ter passado da forma que passou, mas o Manchester City é um time melhor, é um time mais sólido, é um time mais forte que o Real Madrid. Então, pro meu gosto de futebol, especialmente pros confrontos absurdos que esses dois times fazem, eu acho que seria a final de Champions perfeito. É entre os dois melhores times que tem. No caso, nessa temporada, pra mim, seria o Liverpool e City, que eu acho que são disparadamente os dois times mais organizados, que jogam o futebol mais bonito. Mas a final de Champions perfeita é aquela que você tem um jogo que você dá gosto de ver. Que você olha e pensa, nossa, cara, como eu amo futebol. Messi contra CR7, gol de bike do Neymar, hat-trick do CR7 e Neymar levantando a taça. Eu gosto bastante desses dois, caso você não tenha percebido. E pra fechar então, 19ª pergunta, qual foi o vídeo que vocês mais gostaram de fazer? Falando por mim, os que eu mais tenho orgulho são esses vídeos longos, né, dos times imortais, dos craques eternos, os vídeos que a gente fez sobre o Barcelona também, da destruição e da volta do Xavi lá, pra mim são os nossos melhores trabalhos, né, e em especial o vídeo do Cruyff, é um vídeo que, cara, é assim, tentando manter a modéstia, mas eu achei que ficou tão bom aquele nosso vídeo, que eu cheguei no final, eu tava emocionado, né, não só pelo trabalho bem feito que a gente tinha feito, mas pela própria forma como a gente contou a história. Eu cheguei no final e eu tava movido, né, eu tava realmente, assim, emocionado com a perda do Cruyff e tal, então eu acredito que esses foram os melhores pra mim. Vou pedir pra equipe responder aí também. O vídeo favorito de escrever foi Times Imortais, o Invencíveis do Arsenal. Não pode falar? Bem, tem muitos vídeos que dão bastante orgulho pra gente e pra mim. O vídeo da destruição do Barcelona é um vídeo marcante pra gente, foi um marco. Pra mim é o maior vídeo que eu tinha escrito até o momento, é um vídeo que tem um feedback muito legal. Os outros vídeos especiais com a Espanha do Tic Tac e até outros aí que não vou dar spoiler, mas vão sair em breve, são também vídeos que são muito legais de escrever e dão muito prazer mesmo. Mas tirando esse, eu gosto dos vídeos que a gente pode ser um pouco mais descontraído, né? Tem vídeo que dá pra fazer mais piadinha, por exemplo, o vídeo dos apelidos dos clubes. São vídeos que parecem mais superficiais, mas na verdade a gente tá conhecendo a história dos clubes por meio dos apelidos, por meio das brincadeiras, e o vídeo consegue ser mais descontraído, mais divertido, a fazer piada, e isso eu acho bem legal. Eu acho que vocês acabam curtindo bastante também. E é gostoso de escrever. Eu gosto de fazer ali a parte das thumbs, das publicações, falando, tipo, ou de vídeos que a gente acaba falando de zoeira, alguma coisa engraçada, porque eu gosto muito dessas partes de zoeira, de meme mesmo. E também aqueles vídeos que são, tipo, super produzidos, tipo aquele vídeo do Cruyff. Cara, foi todo um trabalho sensacional de todo mundo e acabou sendo um resultado incrível. É muito gratificante saber que você fez parte de um trabalho tão massa como esse. Eu acho que talvez seja o do Cruyff também, porque eu aprendi muita coisa. O Cruyff é um dos meus jogadores favoritos, eu acho que é o meu favorito, né? A galera que me segue no Twitter sabe que tem o número 14 no meu endereço lá no Twitter. Eu aprendi muita coisa sobre ele que eu ainda não sabia, então acho que foi o que eu mais gostei de fazer. Bom, essa pergunta já junta com a que o Davi Messias fez no Instagram do Eurofut, e pra mim o vídeo do Milan dos holandeses é o que eu mais gostei de fazer, que é um vídeo especial, contra a história de um Milan eterno e tudo mais, mas esses tipos de vídeos são os que dão mais trabalho, principalmente para achar imagem, vídeo, coisa para ilustrar, principalmente alta resolução, porque é coisa de muito tempo atrás, mas também porque eles contam uma história, obviamente, e tem um ritmo próprio, saca? Esse, por exemplo, do Milan, ele começa num tom bem melancólico, o Milan tá todo destruído, tentando se reerguer, aí chega o Berlusconi e reconstrói, aí começa a música épica, e colocando as animações, as transições lá personalizadas, torando trilha sonora, que pessoalmente é a melhor parte pra mim, porque poder usar dela só fazer Halo é simplesmente... E também aí vai do Yuri e do Rafa também, que são simplesmente geniais
conectando os pontos históricos, fazendo essas ligações, criando esse ritmo que no final fica um resultado de vídeo incrível. Cara, falando por mim, o vídeo que eu mais gostei de trabalhar na história do Eurofut e o vídeo que eu mais mergulhei do resultado, né, foi o vídeo do Johan Cruyff. O processo criativo inteiro daquele vídeo, cara, foi extremamente cansativo, mas o resultado foi também proporcionalmente satisfatório, sabe? Eu acho que a minha escolha de imagens, a rítmica e as músicas que eu escolhi para aquele vídeo foram capazes de dar vida ao roteiro do Yuri e complementar a narração / apresentação do Pedro, que foi sensacional nesse vídeo. E quando eu tava com o resultado em mãos, eu pude ver o vídeo upado lá no YouTube e eu recebi aquele feedback gigantesco, positivo da rapaziada, todo mundo falando que o vídeo tava muito bom. Aquilo me trouxe uma satisfação pessoal. Eu de fato gostei muito de trabalhar nesse vídeo, gostei muito do processo e principalmente do resultado. Eu acho que foi um dos resultados que mais me agradou em todos que eu já fiz aqui pra esse canal. Então, muito obrigado a todos vocês que fazem o canal, muito obrigado a todo mundo que colabora aqui, né, esses camaradas que falaram hoje no vídeo, que são a força motriz também por trás aí nos bastidores. Lembrando que outras pessoas também já colaboraram com o Eurofut no passado e hoje em dia não estão mais na equipe, né, mas também fizeram parte da nossa trajetória, então agradeço muito. E é isso, próximo passo, vamos continuar tentando fazer vídeo com a melhor qualidade possível, tentar continuar com esses vídeos mais longos que parece que todo mundo gosta, e quem sabe um dia a gente troca lá no quadro lá de trás o 500k por 1 milhão, beleza? Se você curtiu o vídeo, deixa o like que ajuda a divulgar o vídeo e o canal pra mais gente, ajuda a nossa jornada aqui, né, de repente continuar crescendo. E a gente se vê no próximo, então um grande abraço, falou! Torcedor do Arsenal trabalhando no Eurofut. É mole?